Nós começamos na semana passada. Então hoje é a segunda semana da série Metamorfose. O pastor Rafael na semana passada nos ajudou com algumas definições. Ele falou também do motivo que nos trouxe a pensar essa série. Já está projetado, vocês estão vendo. O lema, a missão, a razão de existência dessa comunidade, da apóstolo Pedro, é esse. Nós existimos nesse lugar, nós existimos nesse tempo para anunciar o amor de Jesus que transforma vidas. E é exatamente nesse transforma vidas que reside, que está o centro, então, dessas três mensagens da série Metamorfose. Metamorfose é o processo pelo qual alguns seres vivos passam, justamente de fazê-los se tornar algo diferente. Pastor Rafael trouxe, então, as definições disso. Se você não esteve no culto semana passada e quiser acompanhar ainda, nós tivemos alguma dificuldade técnica para deixar o vídeo no ar, mas hoje à tarde ele tá no ar. Você pode acessá-lo quando você chegar em casa. Nós anunciamos o amor de Jesus que transforma vidas. Falei de manhã disso já. A nossa intenção e o tema específico de hoje é transformados por fora. Semana passada o pastor Rafael falou a respeito da transformação do lado de dentro, que começa no nosso coração. E eu, para dar esse espaço seguinte, eu quero lembrar de uma situação que acontecia lá no Rio Grande do Sul, na frente da nossa casa, da casa onde eu morei a minha vida toda, antes de estudar teologia, antes de vir para Jaraguá. Tinha um prédio comercial, um prédio pequenininho, que naquele prédio, que eu consigo me lembrar, funcionou um armazém, daqueles antigos armazéns, né, que você ia lá, pegava feijão numa concha, botava no saquinho, arroz, todas essas coisas. Funcionou um armazém. Depois disso, funcionou uma oficina de bicicleta. Depois da oficina de bicicleta, funcionou uma loja de peças para carro. Depois era de novo uma padaria. Porque essas coisas, o que elas têm em comum? Na fachada daquele prédio, cada novo cliente que tinha seu estabelecimento ali, pintava as logomarcas que lhe interessavam. E a gente conseguia relembrar de todas as coisas que tinham acontecido, funcionado ali dentro, em cada chuva que dava. Molhava aquela parede, aparecia a logomarca da Monark lá embaixo. Quem ainda conhece a Monark? Ainda existe Monark? Monark era a bicicleta do lado da Caloi, eram quem liderava o mercado. Monark. Aparecia da loja de autopeças, Ford. Aparecia as logomarcas de tudo que tinha acontecido ali. Hoje o assunto é essa mudança que vai tomando forma, que vai acontecendo para o lado de fora. Metamorfose não é apenas uma nova demão de tinta sobre aquilo que é o nosso passado. Todos nós temos um passado, nós vivemos coisas, nós fizemos coisas, talvez muitas delas não nos deixem orgulhosos, mas é a nossa história. E metamorfose é esse processo, então, que inicia no nosso coração. A partir do momento que nós tomamos a decisão por Jesus, de andar com Ele, de segui-lo, começa no nosso coração e vai removendo todas estas marcas e vai fazendo com que externamente as pessoas vejam mudanças. Nós hoje, então, vamos falar de mudanças por fora.
pastor Rafael terminou na semana passada com a frase do Martin Luther King: nós não somos o que gostaríamos de ser, nós não somos o que ainda iremos ser, quer dizer, tem um futuro pela frente, mas graças a Deus, nós não somos mais o que éramos. Quando eu penso de mudanças por fora, essa frase do Martin Luther King precisa ser o fio vermelho pelo qual nós avaliamos nossa vida. Nós talvez não sejamos como nós gostaríamos. Provavelmente nós vamos ser muito diferentes do que nós somos hoje. Mas mudança por fora é fundamentalmente a gente olhar para trás, olhar para a nossa história, olhar para essa ruptura que tem na nossa história, que é a conversão. E para depois disso, olhando para trás ainda, nós percebermos que nós não somos mais como nós éramos naquele momento. Por isso eu te convido a abrir o texto de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 17 e seguintes. Nós apostamos, nós cremos firmemente que a mudança que começa no coração de alguém, ela vai ter continuidade. Efésios capítulo 4, versículos 17 a 32, então diz assim: assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida com Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impurezas. 20. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade com o seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha com o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O texto nos apresenta duas maneiras diferentes de viver. Nos apresenta, de um lado, aqueles que o texto qualifica como gentios e vai descrevendo algumas características deles. Gentios, agora na perspectiva do povo judeu, é todo aquele que não é nascido dentro da nação de Israel. Não é aquele que não é povo de Deus, não passou pela circuncisão, não foi ensinado segundo a lei. Esse é o gentio. E para o judeu, esses vivem totalmente alheios a Deus, não estão nem aí para essa história de Deus. E ele vai caracterizando então esse grupo de pessoas. Para a gente entender essa história, aos olhos dos judeus, todos nós somos desse grupo.
nós não somos judeus de nascimento, nós não fomos circuncidados, apresentados no 8º dia ou qualquer coisa assim. Nós somos gentios. Quais são as características que aparecem desse povo? Eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Não está desconsiderando o que eles pensem, não está desconsiderando nada disso. Mas, em outras palavras, está dizendo aquilo que eles pensam é só bobagem, não passa coisa que preste naquelas cabeças. Segunda coisa, eles são obscurecidos no entendimento. Ainda que eles procurem por Deus, ainda que eles tenham um pequeno desejo por Deus, eles não conseguem encontrar Deus porque o entendimento deles está obscuro, eles não vão chegar a Deus. Eles não são como nós, né? Nós é que somos os especiais. Terceira coisa que o texto diz é que eles estão separados de Deus por causa do pecado. Isaías 59 vai dizer isso, que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Eles estão separados. Quarta coisa que diz a respeito deles, que eles estão com o coração endurecido. Ainda que Deus então se revelasse, ainda que Deus falasse a eles, ainda que eles não estivessem obscurecidos, o coração deles está tão duro que a palavra não penetra mais, não tem como a palavra os atingir. Quinta coisa que diz a eles não têm a menor sensibilidade para as coisas de Deus. Deus se move, Deus está fazendo coisas, mas esse povo nem percebe isso. Eles não têm condições de entender o que Deus está fazendo ou onde Deus está fazendo. Isso agora diz a respeito dos gentios. O segundo grupo que aparece, agora são aqueles que por alguma razão tiveram uma ruptura na sua vida e agora estão vivendo algo novo. O texto nos diz isso no versículo 20, quando ele diz assim: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. A palavra aprender quer dizer que alguém ensinou, mas também tem que ter a contrapartida disso. Não basta você ser o melhor professor da face da terra, se o teu interlocutor, o aluno, for o pior aluno da face da terra. Se ele não quiser ouvir, se ele não quiser guardar, não resolve. Mas o autor de Efésios está dizendo: vocês aprenderam. E por esse versículo, na minha opinião, esse povo para quem a carta é escrita, eles tomaram alguma decisão de mudança de vida. E o que choca então ao autor é que as coisas que não deveriam mais estar acontecendo continuam. Se são pessoas que fazem parte de uma igreja, de uma comunidade cristã, como pode que eles ainda não deixaram algumas coisas de lado? E se tivessem deixado, ele não precisava escrever: não roubem mais, não mintam. Isso ainda estava acontecendo nesse grupo que aprendeu algo de Jesus, que tomou alguma decisão, que está se reunindo como igreja. E a orientação então agora, de uma maneira muito incisiva, para esse povo que está ali. E o texto, capítulo 5, começa já dizendo: eu insisto, eu rogo a vocês, que vocês vivam de maneira digna do chamado de vocês. No nosso texto ele repete isso no 17: eu insisto no Senhor, para que vocês tomem a decisão de viver diferente. E ele vai descrevendo aquilo que ele imagina que deveria ficar de lado nessa comunidade. Eles deveriam abandonar a mentira e falar a verdade. Eles deveriam, quando ficassem irados, não pecar, apaziguar a ira. Nessa semana nós tivemos alguma coisa no futebol parecida com isso. Alguns de nós têm sistematicamente tomado uns pontapés de uma pessoa que vai lá. E a gente... não foi de mim. O Delmir não estava. É outra pessoa. E a gente conversou com uma pessoa para falar com ele. E aí eu lembro que o João disse claramente lá, disse: cada vez que isso acontece, o velho homem dá aquela subida assim,
dá vontade de fazer alguma coisa e aí eu lembro que não devo fazer. A ideia de ficar irado e apaziguar a ira é essa. Nós vamos ficar por coisas que acontecem conosco, a gente vai ficar pé da vida. Mas a gente não precisa ir lá e dar no meio do cara. Quando você ficar irado, não peque, apazigue a ira. Terceira coisa que diz, e essa palavra desde que eu ando com Jesus, tem sido uma palavra assim que soa muito estranho que ela tenha que ser escrita para pessoas que estão na igreja. Não furte mais. Isso parece tão óbvio, nem a sociedade tolera isso. A sociedade não consegue olhar para isso de uma maneira tranquila. O texto está dizendo, se você roubava, para com isso. E mais do que isso, vá fazer alguma coisa de útil. Trabalhe, bote as suas mãos a serviço de alguém, porque quando alguém tiver necessidade, você vai ter algo para oferecer. O texto diz que não é para falar, é palavras torpes. E agora vamos ser sinceros. A gente muda de linguagem quando a gente está entre pessoas da igreja. Talvez não seja com todos vocês, talvez não seja na mesma medida para todos. Mas dependendo onde a gente está, a gente não controla aquelas palavras que eu não vou dizer agora, porque a edição teria que dar pi na história. Tem gente que usa dessas palavras com tanta naturalidade que eu, quando ouço, eu fico vermelho. E não é porque eu sou pastor ou porque eu sou cristão. Essas palavras nunca fizeram parte do meu vocabulário. O autor de Efésios está dizendo, isso não cabe. Essas coisas precisam ficar do lado de fora. Isso é coisa que dá para esperar daqueles que não conhecem a Deus. Mas se vocês conhecem a Deus, isso precisa estar do lado de fora. Quinta coisa, o texto diz, livrem-se da amargura, livrem-se da ira, livrem-se da gritaria e da calúnia. Dá para imaginar, dentro da comunidade, irmãos falando mentiras a respeito dos outros? Calúnia é isso. Nós falarmos algo que não é verdade, que denigre a imagem do outro. Essas coisas estão acontecendo ali. O texto convida a sermos bondosos. O texto exorta para que a gente perdoe assim como nós fomos perdoados. Todas estas coisas, elas estão numa posição contrária à anterior. Se um lado da história antes vocês viviam assim, agora o autor está dizendo, abandonem aquela maneira de viver. É verdade, vocês eram assim, mas vocês eram assim porque Deus não habitava no coração, porque vocês não entendiam as coisas, mas agora que começou uma mudança por dentro, agora que começou uma mudança no coração, algumas coisas precisam ir mudando por fora. A gente crê que a partir do momento que Jesus habita no nosso coração, algumas coisas vão ficando para trás. A velocidade das mudanças, ela é diferente para todos nós. Mas mudanças precisam acontecer. Alguém que toma uma decisão por Jesus e que não tem mudanças no exterior, não tem mudanças na sua prática diária, precisa com sinceridade avaliar a sua vida. Alguém que diz, eu pertenço a Jesus, e continua fazendo hoje as mesmas coisas que fazia 5 dias atrás, 10 dias atrás, ou 5 anos, ou quanto tempo faz que escolheu caminhar com Jesus. Tem alguma coisa errada nesse processo. Mas eu garanto para vocês que não é o desejo de Deus de mudar a nossa vida que deixou de existir. Deus continua sendo esse que deseja mudar a nossa vida. Uma transformação por dentro será produzida no tempo certo.
uma mudança apenas por fora também pode acontecer. A gente consegue, se a gente for alguém disciplinado, se a gente for alguém motivado, a gente consegue mudar algumas coisas do nosso exterior com as nossas próprias forças. Falei de manhã, dei um exemplo disso. No momento que você teve o seu olhar despertado para a mulher dos seus sonhos, e você descobre que para ela você vai ter que chegar com determinadas palavras, você não vai poder falar aqueles palavrões que você fala no futebol. A gente se condiciona a isso. E nas conversas com ela, a gente vai ser o mais cordial. Eu não fiz isso com a Graziella, e ela está aqui, vocês podem perguntar isso para ela depois. Eu fui naturalmente o Daniel durante o namoro. Mas a gente pode, por uma motivação externa, mudar coisas na nossa linguagem. A gente pode mudar alguns hábitos. Se você brigou com a sua esposa porque ela diz, eu não te aguento mais, porque toda noite você chega em casa bêbado, e isso não é a vida que eu escolhi. E ela diz, se você não mudar, nós vamos nos separar. Se você ama essa mulher, você vai fazer tudo que tiver ao seu alcance. Tudo que tiver ao seu alcance para deixar de beber. Tem coisas que nós conseguimos mudar do lado de fora, que não necessariamente refletem uma mudança dentro. Bastante tempo atrás, quando eu ainda estava no Rio Grande do Sul, eu conheci um centro de recuperação de dependentes químicos, que tinha bons resultados até na sua prática. Mas no dia que eu estava lá, observando algumas coisas, chegaram 3 internos, internariam naquele dia. 3 adolescentes, e eu estava na recepção e observei as orientações básicas que eles receberam. Primeira coisa que eles receberam, então, de quem estava lá. Eles ganharam roupas novas, uma calça social, um sapato social e uma camisa social. As roupas deles ficavam fora, não era o padrão permitido. A segunda coisa que orientaram eles foi, aqui dentro a gente não fala com gírias. Você não vai cumprimentar alguém dizendo, e aí, cara, tudo bem? Como é que vão as coisas? Aqui dentro a gente cumprimenta um ao outro dizendo assim, paz do Senhor, irmão. Os meninos, eles não tinham ouvido absolutamente nada do Evangelho. Absolutamente nada a respeito de Jesus. Absolutamente nada do amor que transforma. Mas por fora eles já tinham que se comportar como cristãos. Eu não sei o resultado daqueles 3, sei o resultado de outros, e não estou falando mal do trabalho. Estou dizendo apenas que a gente consegue mudar algumas coisas do exterior sem que alguma coisa dentro do coração tenha mudado de fato. Mas o contrário não pode acontecer, não vai acontecer. Se houve mudança no coração, haverá mudança fora. Se Jesus mora no nosso coração, tem coisas que nós vamos deixar de fazer, e quando nós olharmos para trás, como Martin Luther King diz, tem coisas que mudaram. Talvez você não fosse aquele que furta a mente, ou fala palavrões, ou qualquer coisa dessa lista. Mas, querido, se você olha para trás e não percebe mudanças na sua vida, talvez lá dentro ainda não tenha acontecido nada. Uma transformação por dentro vai produzir mudança do lado de fora. O tempo e as consequências vão ser diferentes na vida de cada um de nós. Mas um coração que está sendo transformado vai ter como testemunha, como prova para fora, para os outros. Mudanças de atitudes, mudanças na vida. Eu quero ir caminhando para o final.
contando uma história, e em seguida nós também queremos ver o testemunho que de novo foi gravado para a noite de hoje. Uma das conversões mais radicais que eu presenciei, que eu estive junto, aconteceu ainda lá em Três Coroas. Um sujeito chegou na igreja e todo mundo da igreja, ou a maioria das pessoas da igreja, especialmente quem jogava futebol, sabia quem ele era. A fama dele não era boa. Campeonato de várzea era perna quebrada para cima. Uma vida ética, moral, que não era coisa para a igreja. Eu tenho certeza que alguns pensaram, quando ele chegou na igreja, vamos fechar a porta, vamos deixar esse cara do lado de fora. Mas aconteceu que ele foi vindo na igreja e 4 ou 5 semanas depois que ele estava participando da igreja, ele toma uma decisão por Jesus. E a decisão e as mudanças na vida dele foram radicais. Talvez também aqui a gente possa abrir um parênteses. Quanto mais longe de Deus nós estamos, mais radical será a mudança na nossa vida. Mas isso não quer dizer que as pessoas que têm ética, que não roubam, que não mentem, também não tenham coisas para deixar para trás, coisas para serem transformadas por fora. Mas ele chegou na igreja, ele se converteu, e as mudanças na vida dele foram tão significativas, profundas e perceptíveis que isso chama a atenção de pessoas que trabalham com ele. Ele trabalhava num banco e não sei agora exatamente mais, 4, 5 meses depois, um casal liga para o nosso pastor na época. Diz: pastor, nós queremos marcar uma conversa. E o pastor então recebe eles para a conversa e eles começam dizendo mais ou menos assim: nós trabalhamos no banco com o fulano de tal, nós somos luteranos a vida toda, e o fulano de tal está dizendo que ele está vindo aqui na igreja e a gente está percebendo na vida dele algumas mudanças que nós não conseguimos entender, algumas mudanças que nós nunca experimentamos. E o nosso pastor na época explica o que aconteceu, e esse casal também toma a decisão, se converte também. Quando uma mudança acontece no coração, quando metamorfose acontece do lado de dentro, necessariamente alguma coisa do lado de fora vai mudar e vai ser perceptível para os outros. Vai mudar e nós vamos olhar para trás e poder dizer: antes era assim, mas graças a Deus não é mais. Não quer dizer que a gente vai ser perfeito. Não quer dizer que a gente não vai ter que fazer isso diariamente, de dizer: isso aqui ainda não está em ordem. Mas a mudança que começa dentro vai se tornando visível do lado de fora. E eu quero então convidar vocês a assistirem o testemunho. Meu nome é Maico, o nome da minha esposa é Kátia. A gente está na comunidade há 3 anos. A gente veio conhecer a comunidade através de amigos, depois de participar de um grupo de casais que estava com dificuldade no casamento. A gente antes era de uma igreja católica da Vila Lalau e começamos no grupo de casais, fomos convidados para a igreja, começamos a frequentar, gostamos da igreja, gostamos do acolhimento, começamos a trabalhar na igreja também, e hoje já somos 3 anos que a gente já é membro da igreja. Então, quando a gente começou a participar, foi através de um grupo de casais, como ele falou, que um grupo de amigos, um casal de amigos nos convidou. E foi bem no dia que a gente decidiu se separar, que a gente estava brigando no casamento. Eu tinha muitas coisas que eu tinha medo de falar com meu esposo, medo que ele ia brigar, então eram muitas mentiras e coisas ruins assim que eu fui escondendo. Isso foi prejudicando o nosso casamento, porque eu colocava toda a culpa nele.
achando que era ele que era ruim, mas na história, assim, o casamento é os dois. Então a gente decidiu, então, nesse dia participar do grupo de casais. Aí fomos no grupo de casais à noite, escutamos a palavra, gostamos dos nossos líderes, dos amigos que estavam lá. A gente hoje ainda participa desse grupo de casais. E aí, participando do grupo de casais, a gente era de outra denominação, a gente decidiu, então, aceitar os convites do nosso líder, das pessoas a virem participar da igreja. Então a gente veio um final de semana, a gente queria vir outros, mas sempre tinha alguma coisa que atrapalhava, e a gente decidiu um dia participar. E aí nesse dia estragou o carro, a gente veio da praia, estragou a janela, não tinha como vir. Mas aí a gente foi firme, porque o inimigo quer que a gente se desvie. E a gente pegou um outro carro emprestado e viemos para a igreja. Fomos bem acolhidos, fomos bem tratados. E aí gostamos da comunidade, começamos a participar. Estamos aqui há 3 anos, a gente gosta de vir na comunidade, gosta de trabalhar na comunidade, de ajudar na comunidade. E isso foi transformando, a gente participou no primeiro ano do grupo num encontro de casais, que é um retiro, que acontece todo ano. E nesse retiro, eu fui tocada pelo Espírito Santo e pedi perdão para o meu esposo das mentiras. E ali o nosso casamento foi renovado pelo amor de Deus, foi transformado. E hoje a gente vive uma outra vida, com Deus e com Jesus sempre nos guardando e cuidando da gente. Quando semana passada a gente gravou, a Kátia saiu, não, tá lá a Kátia. A Kátia disse, pastor, mas precisa dizer isso. Em algum momento ela falou que ela mentia e que ela não dizia tudo aquilo que o Maicon precisava saber. E, gente, não tem coisa mais bonita para ser dita do que isso, de dizer, era assim antes. E graças a Deus não é mais. A transformação que começa por dentro precisa ser vista pelos outros em coisas concretas. Aquele que fazia isso, deixe de fazer. Aquele que não era bondoso, seja bondoso. Aquele que não perdoava, perdoe. Aquele que fazia qualquer outra coisa, e nós sabemos das coisas que a gente faz, que a gente vive, que não agradam a Deus. A pergunta talvez nessa noite seja, se de fato você quer, se você deseja que essas coisas sejam modificadas na tua vida, ou se de novo, talvez a gente deseje apenas mais uma demão de tinta que esconda num primeiro momento aquilo que nós já fomos, mas que na primeira dificuldade, na primeira chuva que bate na parede, mostra de novo todas as logomarcas daquilo que nós já fomos. A minha pergunta para vocês nessa noite é, olhando para trás, que mudanças vocês percebem na vida de vocês? Nesse tempo, nesses anos que eu estou em Jaraguá, de vez em quando eu tenho falado de algumas coisas que Deus mudou na minha vida. Eu não sou perfeito e não tenho a pretensão de ser. Tenho a pretensão de continuar sendo transformado por Deus. A prova que eu não sou perfeito seria muito fácil de conseguir. Bastaria falar 3 minutos sobre o Daniel com a Graziela. Mas tem coisas que eu posso dizer, isso Deus mudou na minha vida. Que seja assim também com cada um de vocês. Que à medida que a transformação começa no coração, coisas sejam mudadas do lado de fora. Amém?